Eu gostaria de entender de vocês que relações vocês veem em algum momento quando essa guerra arrefecer, porque como menciona aqui o Clever, o conflito vai continuar. Mas eu queria entender como vocês enxergam o dia de amanhã. Porque com muitas pessoas com as quais eu conversei, elas falam que havia ali relações, né? Então, muitas vezes, os árabes vinham trabalhar no território israelense, essas pessoas conviviam, sim. né? Havia, até de certa forma, uma relação de respeito, com até certa confiança ali de que eles conviveriam. O que esse conflito traz de rachadura para essa relação que estava sendo construída ali, hein, professor? Infelizmente, a parte cotidiana é a mais afetada, né? O que você colocou é verdadeiro, né? Você pode pegar relatos de quem esteve na região. No cotidiano, essas pessoas se relacionam. Sim. Inclusive, os da Cisjordânia trabalham em Israel. A gente sabe que Israel é uma potência econômica em toda a região, no mundo todo, na verdade. Tecnológica. Tecnológica. Então, essas pessoas têm uma relação cotidiana muito boa. Por isso que surpreende a gente ter um problema desse tipo, né? Mas, infelizmente, eu acho que vai ter uma ruptura de confiança entre esses povos, que poderiam começar a construir uma conversa. E se você tem, numa relação de dia a dia entre as pessoas, um nível de confiança, por óbvio que a conversa fica muito mais simples. Então, não são povos que se odeiam, ao contrário do que é dito. Você tem disputas de lideranças políticas também que se alimentam. Ele falou do Hamas, concordo completamente com a análise dele de como surge, né? A resposta do extremismo, ela surge porque as pessoas acreditam que é por ali que a agenda tem que ir, não é? Mas quando você rompe e coloca as pessoas nesse tipo de desgaste, eu acho que a gente vai ter um futuro mais difícil ainda de negociação. Acho que azeda a região. Clever. Veja, portanto, Belém. Belém fica na Cisjordânia. Quando a pessoa vai visitar Belém, ela vai entrar na Cisjordânia. E o turismo é grande ali. Jerusalém fica na fronteira ali, né? Jerusalém é um conglomerado de armênios, muçulmanos, cristãos e judeus. Você circula em Jerusalém, você está ali convivendo com uma pluralidade religiosa enorme. Usam até as mesmas mesquitas, né? Sim, o convívio é tranquilo ali. Você vai, por exemplo, para Belém, questão de 15, 20 minutos de automóvel, você para o carro na Cisjordânia, tem um controle pequeno de fronteira, sim, mas não tem problema nenhum para o turista, né? O que eu percebo, então a convivência, sim, entre os palestinos e os israelenses, especificamente naquela região, é pacífica. O que é preciso, na minha visão, é o seguinte: interlocutores capazes de fazer a devida calibragem da convivência dos povos. Ainda que se tenha o conflito, e eu repito, o conflito sempre vai existir por uma questão territorial e, me permita, religiosa de origem lá de Abraão. Agora, porque os povos são messiânicos e missionários. Messiânicos não se misturam. Missionários crescem popularmente. A ideia, portanto, dessa exclusividade do povo judeu e da questão muçulmana, que é a proliferação. Então, existe esse conflito histórico e territorial. O que é preciso é que os estados envolvidos, a Jordânia, a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a ONU, a Turquia, possam intervir nesse tipo de relação para que a calibragem seja feita do modo adequado, porque conflito vai existir, não tem jeito, mas a gente precisa acabar com a guerra. Nós temos mais 3 minutos, aí tem um minutinho para cada, então, Samantha. Eu acho que a grande questão é qual vai ser a proposta política para o pós-fim do Hamas. Israel vai querer tomar esse território como próprio, com medo de um novo surgimento de um movimento terrorista. A comunidade internacional e esses players, esses países, vão intervir para que seja mantido o povo palestino monitorado, administrado, ou seja, vai ter condições para isso. Israel vai permitir isso, porque hoje a gente tem um Israel assustado, um povo amedrontado, e essas consequências, elas permanecem pelo tempo. Então, eu acho que a participação da comunidade internacional e desses países vai ser decisiva para a gente conseguir administrar o conflito e evitar o surgimento de um novo movimento terrorista e de uma nova guerra. E você, Luiz, o que enxerga para o dia de amanhã? Eu acho que a gente vai ser bombardeado por uma série de discursos assim, não, a paz é mais importante, a paz é mais importante, que nem a gente teve, por exemplo, o nosso presidente querendo fazer clube da paz para resolver a guerra da Ucrânia, mas eu acho que nada vai se resolver enquanto a gente não entender que a paz não pode vir a qualquer custo.
especialmente quando a paz beneficia os agressores. A gente não pode, por exemplo, na Ucrânia, falar, não, a Rússia invadiu a Ucrânia, mas dá um pedaço aí da Ucrânia para a Rússia para a gente ter a paz. Não pode acontecer isso. Da mesma forma que não pode falar para Israel, olha, não esquece, os caras entraram na casa de vocês, trucidaram, esquece aí porque a paz é mais importante. Não, a paz não pode vir a qualquer custo se ela beneficiar os agressores. E você, Renato? Olha, Evandro, perfeito o comentário do Luiz, da doutora também. Acho que eu vou muito na linha deles. Acho que a paz não pode ser implementada a qualquer custo, né? A gente está falando de um ataque terrorista que, assim, dos mais cruéis que a gente viu nos últimos tempos. A questão da Ucrânia também na mesma linha. E acho que para o amanhã, o que resta pensar é, claro, nos resultados e nas consequências do que a gente vai ter dessa incursão terrestre de Israel nos próximos dias, né? Claro, o grupo Hamas muito dificilmente será dizimado, será varrido da face da terra, como disse o Benjamin Netanyahu, mas sofrerá um duro golpe. Resta saber, claro, como é que se dará a administração, o governo na faixa de Gaza nos próximos meses, nos próximos anos, se Israel tomará isso para si, se a comunidade internacional, enfim, tratará de alguma solução, como a doutora citou aqui anteriormente.